Bora prosseguir, pessoal, com essa outra ferramenta nesse vídeo que vai ser bem curto, tá? É o seguinte, eu quero que vocês calculem qual que é a resistência equivalente entre os pontos A e B. No seguinte circuito, eu tenho um hexágono, tá? Um hexágono que no caso é para ser um hexágono de resistores, onde cada lateral do nosso hexágono tem um resistor R. Só que eu sei que ele está ligado assim, ó. Posso ligar esse ponto e esse ponto. Eles estão todos ligados. Como é que tu faz para calcular qual que é a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B? Certo? Como você faria isso? Vocês já têm as ferramentas necessárias para tentar calcular. Então eu recomendo que vocês tentem fazer essa questão agora. Acabou ela, eu volto para continuar, beleza? O que a gente vai fazer para resolver, pessoal? Seguinte, tu poderia ter utilizado como ferramenta aquilo que eu já passei para vocês, que é cortar esse resistor aqui, ó, todas essas áreas centrais na metade, ou seja, joga R meios para esse lado e R meios para esse lado. E aqui também a gente faz a mesma coisa. Então tu vai ter agora em paralelo, tu vai ter esse ponto com o mesmo potencial que o ponto central, com o mesmo potencial que o ponto central. Tu vai ver que se tu fizer isso, tu vai sair com vários paralelos, que eu vou fazer aqui na verdade, só para vocês praticarem um pouco aquela questão que a gente fez antes. Mas vou resolver de uma forma bem rápida, tá? Não quero ser alguém maçante. Como vocês já devem ter craques nessa estratégia. Seguinte, nós dividimos e transformamos aqui em R meios, e aqui em R meios, e aqui em R meios, e R meios. Ou seja, esse ponto tem o mesmo potencial que esse, tem o mesmo potencial que esse. Vamos ligar os três. Como é que vai ficar? Se tu quiser, se tu ainda não está seguro de como se faz esse tipo de questão, faz aí os pontos. Ou seja, escreve o... aqui chamam de ponto C, aqui chamam de ponto A e tal. Eu vou fazer aqui sem colocar essa nomenclatura. Esse é o nosso coisa inicial. E aí esse resistor agora ele vai estar ligado entre aqui e aqui e esse ponto aqui, né? Então eu vou ligar ele aqui, tuf, tuf, tuf. E esse daqui de baixo, que é daqui até aqui, vai ficar ligado até aqui. Então é tuf, tuf, tuf. Certo? Eu sei que aqui vale R meios e eu sei que aqui vale R meios. Eu não estou desenhando a parte da direita. Por quê? Porque o nosso problema tem uma simetria perfeita em relação a essa parte, essa área. Então eu sei que a resistência que tiver aqui vai ser exatamente a mesma resistência que eu vou encontrar para o lado direito. Então eu vou calcular só um deles, certo? O que vai acontecer? Ora, eu sei que eu tenho R em paralelo com R meios, que fica 1 meio dividido por 3 meios. 1 meio dividido por 3 meios é igual a 1 terço, certo? Então nós temos R terços aqui. Ou seja, esse circuito pode ser reescrito assim. Note que eu estou fazendo bem como eu faria no dia da prova, assim, uma coisa bem rápida, bem corrida. Eu tenho R terços, tá? E aqui eu tenho R e R terços, certo? Agora eu sei que R terços mais R é 4R terços. R terços mais R é 4R terços. Então eu tenho como esse em paralelo com esse, 2R terços. Só que eu tenho 2R terços em paralelo com o R. 2 terços dividido por 5 terços. 2 quintos. Essa é a resistência equivalente dessa parte. Só que eu sei que essa parte ela é exatamente simétrica a essa parte. Eu sei que teria como, por exemplo, aqui o outro triângulo ligado, né? Então eu sei que eu vou ter que fazer isso em série com isso. Esse em série com esse. Então é só eu pegar a resistência que eu encontrei antes e somar com ela. Foi 2 quintos que eu encontrei, eu acho. Se tinha sido 2 quintos, eu não escrevi, porque eu sou um indivíduo muito damage. Se eu encontrei 2 quintos aqui, é só fazer ele em série com outro. Ou seja, vai dar 4 quintos a resistência entre esse lado e esse lado. Entenderam o que eu estou fazendo? Era assim que você tinha tentado resolver. Lembrando desse detalhe final. Não calcule dos dois lados. Calcule só de um dos lados, caso você tenha percebido a simetria. Claro, se na hora da prova tu não vê a simetria, parte pro força bruta. Só usa a ferramenta que tu conhece e corre para abraço, né? Agora eu vou mostrar o novo método para vocês. Afinal, uma aula sem um novo método é uma aula cansativa. Vocês podiam ter feito ela sem meu auxílio. O que a gente vai fazer? Nós sabemos que esse ponto tem o mesmo potencial que esse ponto. Então tem um bizu incrível, assim, fascinante. Quem pensou nisso foi, assim, um indivíduo diferenciado. Porque eu sei que tem isso no Saraiva, tá? Ou na Saraiva, porque a Saraiva é uma mulher. Mas tem essa estratégia como resolução dessa questão no Saraiva. E é o seguinte, tu vai
pegar esse ponto e dividir ele. Nós sempre pegamos e juntamos os pontos que têm mesmo potencial. Mas nós também podemos dividir ele. Não tem nada que nos impeça de fazer isso. Então esse circuito é equivalente a esse circuito aqui, ó. Eu faço pra cá, pra cá, pra cá, central, pra cá, e tá. Ali. Por quê? Agora eu ligo aqui em cima, né? Aqui. O que eu fiz? Eu só peguei esse ponto e dividi nesse ponto e nesse ponto. Eu dividi ele em 3 pontos, porque eu sei que eles têm o mesmo potencial, né? Eu sei que eles têm o mesmo potencial. Então eu poderia juntar eles. Poderia. Com certeza eu poderia pegar esses pontos e juntar, se ele tá nessa situação. Mas eu não quero juntar, eu quero deixar ele sem estar junto. Eu quero separar ele. Tu pode, cara. Você pode separar o ponto que tu quiser, desde que isso te ajude, claro, né? Eu poderia separar esse ponto aqui, mas ia bugar, porque ia aparecer um pedaço que não tá conectado a nada. Ia dar errado. Aqui a corrente tá fluindo de boa, tá tudo tranquilo, tudo seguindo. A corrente que ia passar aqui antes vai ser a mesma que vai passar agora. Não tem nenhuma alteração. O nosso circuito tá equivalente, certo? Fiz essa divisão. E agora o que eu faço? Acabou, cara. Tu sabe que aqui é R em série com R. 2R. Só que eu sei que 2R tem paralelo com R, né? Então aqui vai ficar 2/3. A resistência vai ficar 2/3 aqui em cima. R em série com 2/3 em série com R. Beleza? Que vai... E aí acabou, porque tu vai conseguir esse série com esse com esse. Aqui em cima tu calculou. Só que eu sei que isso aqui em cima é exatamente a resistência que eu vou achar para esse pedaço de baixo, né? Vou escrever para vocês não se confundirem. Nós temos R e R, 2R. 2R com R, 2/3 de R. R, 2/3 de R. R é quanto? 5, não, 7/3 de R. Certo? Ou não. R com R, 2R, 8/3 de R. Desculpa aí o engano, desculpa a confusão mental, desculpe minhas incapacidades. Mas então eu tenho que todo esse pedaço aqui de cima, tudo isso daqui, tem como resistência equivalente 8/3 de R. E pela simetria eu sei que esse pedaço de baixo também tem como resistência equivalente 8/3 de R. Então eu sei que é 8/3 de R em paralelo com 8/3 de R. Ou seja, 4/3 de R. E esse paralelo com esse. Só que tem mais a resistência central, que é R mais R, 2R. Tenho 4/3 de R em paralelo com 2R. Tá? O que isso quer nos dizer? Faz o produto, 8/3, dividido pela soma. 4/3 mais 2, que vai dar 4/3 mais 6/3. O 3 vai cortar, vai ficar 8/10, que é igual a 4/5 terra. Ufa, 4/5 de R. Ufa, por quê? Porque eu jurei que eu tinha errado. Eu tava até agora pensando, caraca, vou ter que recomeçar o vídeo porque eu errei. Mas não, é isso aí, né? Porque antes a gente achou 4/5 de R usando essa ferramenta. Agora a gente achou 4/5 de R de novo, usando essa nova ferramenta. Se eu errei as 2 vezes, caraca, eu não devia estar onde eu estou, porque eu sou um indivíduo muito incompetente. Beleza? Mas era essa ferramenta que eu queria passar para vocês. Mais uma. Anota isso num caderninho. Sempre que vocês forem verem questões, tentem relembrar de como que tu usa elas, tá? Porque é muita estratégia, muita possibilidade. Se tu não fizer vários exercícios, tu não vai saber quando que tu usa o quê. Fechou? Valeu, pessoal!